Vamos trazer um bate-papo sobre essa obra de André Luiz e Chico Xavier, Nosso Lar. Alguém aqui já assistiu o filme do Nosso Lar? Bastante gente. Já leram o livro? É? Também bastante gente. Então, para quem não conhece, o André Luiz foi um médico na Terra e quando desencarnou, ele veio contar como é o mundo espiritual através da pena do Chico Xavier. Ele ditou esse livro para o Chico, essa é a primeira versão, em 1939. E o livro foi publicado em 1944. Vamos fazer aí um paralelo mais ou menos 80 anos atrás. Já naquela época, o André conta coisas maravilhosas dessa colônia espiritual. A limpeza, o clima perfeito, não tinha calor, não tinha frio, os prédios maravilhosos, bosque, o ambiente da colônia espiritual, a tal ponto que quem lê o livro e quem assiste o filme fala: nossa, se eu desencarnar eu quero ter merecimento para ir para lá. 80 anos atrás, tinha até o aerobus lá, era muito bom. Imaginemos hoje como que não está aquilo, porque a nossa terra desenvolveu demais. 80 anos atrás, a gente andava de carroça, cavalo, carro, pouquíssimo. Televisão não existia, foi vir para o Brasil em 1950. Às vezes você ia fazer uma viagem daqui para São Paulo, podia demorar às vezes dias, né? Ia de trem. Meu sogro de 80 anos conta que a mãe dele, com 18, 19 anos, enxaquecas fortíssimas. Tratamento, tirar todos os dentes da boca. Não resolveu. Ficou banguela e não resolveu, continuou com enxaqueca. Hoje em dia nós temos grandes facilidades, né? Uma farmácia, um médico, nós temos celular, temos como nos locomover, a violência é menor, a descriminalização é melhor. Então, qual que é o objetivo da noite? A gente saber se, como sociedade, o nosso lar ainda tem alguma coisa para explicar. Porque os conceitos morais de Jesus, 2000 anos atrás, com certeza existe. Mas e como sociedade? E para a gente começar o bate-papo, eu trouxe aqui esse primeiro item. Capítulo 18, Amor, Alimento da Alma. O André Luiz desencarnou, foi para um umbral, por causa dos problemas que ele teve na Terra. Recolhido foi para um hospital, lá no Nosso Lar. Quando ele melhorou, o enfermeiro que cuidava dele, o Lísias, convidou o André para ficar hospedado na casa da dona Laura, que era a mãe do Lísias. Eles se sentaram à mesa e o André, impressionado com a colônia do Nosso Lar e querendo saber das coisas. E eles estavam sentados à mesa, fazendo uma refeição, um caldo reconfortante, frutas perfumadas. E a dona Laura, o Lísias, explicando para o André, cada lugar aqui do Nosso Lar tem um tipo de alimentação. No Ministério da Elevação, que é mais evoluído, para conexão com os mundos espirituais superiores, alimentação mais etérea. No Ministério do Auxílio, caldos fortificantes. No Ministério da Comunicação, outros tipos de alimentos. Mas a dona Laura, pessoal, surpreende o André dizendo: a alma se nutre apenas do amor. O alimento físico é para a materialidade ainda pouco evoluída. O que ela quis dizer com isso? Que o nosso espírito, que comanda o perispírito, que comanda, quando encarnados, o nosso corpo, ele não precisa de alimento físico, mas ele precisa de alimento, que é o amor. Quando nós estamos aqui, embrutecidos pela matéria, nós precisamos do alimento físico. Quando estamos no Nosso Lar, que é uma colônia boa, ainda se precisa, porque o perispírito é matéria. Mas a alma se nutre apenas do amor. E ela complementa: Jesus aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns dos outros,
no campo da fraternidade e da simpatia. Vejam, pessoal, o homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua à luz da compreensão, o interesse fraternal, são patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo e constituem sólidos alimentos para a vida em si. Muitos de nós, às vezes, pensamos, puxa vida, eu preciso fazer a caridade, né? Preciso ajudar as pessoas. Sim, né? Amar ao próximo como a si mesmo, Jesus dizia. Não no sentido de fazer apenas a ajuda, mas de se alimentar deste amor que nós estamos dando para alguém. Uma forma de fazer caridade, pessoal, é isso aqui. Quando a gente vem no centro, por exemplo, nós convivemos com pessoas afins. Existe uma conversa fraternal, existe uma simpatia. Isso é amor, isso está alimentando o nosso espírito. Agora vamos ver o inverso. Por exemplo, durante a pandemia, todo mundo restrito dentro de casa. As pessoas não se encontravam. Conversas superficiais por telefone, pelo WhatsApp, notícias que vinham para a gente em casa. Nós não estamos convivendo com o próximo. Eu exercito o meu egoísmo, porque eu vivo só para mim, pensando só em mim. Uma preocupação grande que a gente tem é com a juventude, com os adolescentes e com todas as pessoas que estão vivendo isoladamente nas suas casas. Porque as pessoas estão conectadas umas às outras pela internet, mas sem terem essa comunicação próxima, sem demonstrarem o amor verdadeiro. Claro que a gente tem que saber que tudo tem uma fase da vida. Se é para a gente ficar sozinho, é para ficar sozinho. Né? Se é para ficar isolado, se eu não tenho condição de sair de casa, mas eu preciso conviver, eu preciso amar, eu preciso ajudar. E isso é um alimento importante. Além desta convivência, destas medidas, existe uma outra forma de não pecar, de fazer a caridade, que é não pecar. Como assim? Não cometer pecado, eu estou amando? Sim. Porque eu não vou fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que ele fizesse para mim. Vamos pegar um exemplo. Existem várias coisas, né? Mas vamos pegar, por exemplo, a traição. Um funcionário que leva o seu trabalho lá meia boca, deixa serviço para o outro, passa às vezes o patrão para trás, ou o patrão que explora os funcionários. Né? É um tipo de traição. Eu estou fazendo mal àquela pessoa. Se eu ajo de uma maneira correta no meu trabalho, eu estou amando o próximo. E eu estou dando exemplo. Né? Puxa, olha, aquele lá é um bom funcionário. Mesma coisa a traição amorosa. Né? Namorado, a esposa. Eu não gostaria de ser traído. Eu não posso passar a pessoa para trás. Quando a gente faz isso, nós estamos, através daquela lei de ação e reação, causando mal ao outro pela traição, pelo pecado, e recebendo isso para a gente. Então vejam como as atitudes positivas, o orai e vigiai é importante. Porque ele vai nos trazer uma paz, uma calmaria. E isso vai facilitar o nosso desenvolvimento no dia a dia. Agora, nos tempos atuais, pessoal, uma coisa que é muito importante é cuidarmos do nosso pensamento. Notícia ruim é coisa séria. Vejam esse capítulo aqui, de número 23, intitulado Saber Ouvir. O André Luiz, ele estava lá no nosso lar,
impressionado com as maravilhas. Então ele, muito poético, ele fala das imponentes edificações, a torre da governadoria, os bosques, glicínias de prodigiosa beleza, lírios de neve, e ele exclama por Lísias: Lísias, nunca presenciei tamanha paz. Que noite! Vejam, ele estava em êxtase com tudo que ele estava vivendo. E o Lísias responde para ele: André, você quer saber por que você está assim? Olha aqui que ele fala. Há compromisso de todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não emitirem pensamentos contrários ao bem. O esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Essa é a razão pela qual o nosso lar é muito bom. Aqui na Terra não é bom. Por que será? Porque o nosso pensamento não é bom. Vejam que lá não é todo mundo que tem pensamento a favor do bem. Os habitantes equilibrados da colônia conseguem fazer essa sintonia, conseguem fazer essa sustentação. Se aqui na Terra os habitantes equilibrarem e conseguirem manter o seu pensamento no bem, vai melhorar. Agora, não é isso que a gente tem visto. Nesse período de política, um falando mal do outro, um desejando que o outro morra, um criticando. No futebol, xinga o juiz, o técnico, provoca o adversário quando perde. Nos relacionamentos, às vezes nos contatos de WhatsApp dos familiares, né? Um cutucando o outro. Os nossos pensamentos no dia a dia, eles vão moldando a nossa psicosfera. A nossa psicosfera ruim vai moldar a nossa casa, o nosso município, o nosso planeta. Ah, ele quer fazer isso? Então faz. Mas eu quero ver que depois ele vai se ferrar. Ah, deixa fazer então. Ele tem o livre-arbítrio, mas ele vai ver que ele vai estar errado. Vejam, eu estou errado. Eu estou querendo o mal da pessoa. Então, vigiar o pensamento, principalmente nos dias atuais, é muito importante. Uma das coisas que a gente vê que mais tem... Acho que saiu aqui um pouquinho do... Só um minutinho, gente. Uma das coisas que a gente tem visto que interferem muito nisso é a questão de nós entendermos o que é ruim, o que não é. Isso não é surpresa, tá? Se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, olha o que Kardec fala. Veja como é difícil, tá? A gente não está aqui fazendo crítica, nós nos colocamos na mesma condição, né? Mas não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, e que o mundo não as considera sequer faltas leves. Então a gente vive preocupado com os erros dos outros. Nós julgamos aquele que é criminoso, aquele que está morando na rua, o corrupto, aquele que está lançando a fake news, o ministro tal do Supremo. Tudo bem, são coisas erradas, nós podemos ter a consciência de que isso está errado. Agora, existem coisas que nós estamos errando e que ninguém nos cobra. Porque aos olhos da terra, é como se fossem pequenos deslizes. Mas aos olhos de Deus, nós estamos errados. Igual aquele que está cometendo um crime hediondo. E uma das coisas é o pensamento negativo. É ficar enviando notícia ruim. É ficar vendo
matérias que não têm interesse. Uma vez que a gente equilibra o pensamento, nós vamos viver melhor. E é isso que eu trago aqui para vocês. Nesse item aqui, que como são os noticiários em nosso lar. Vamos ver se vocês lembram, gente. Como que são as notícias no nosso lar? O André Luiz conta. Tá? Ele conta que em cada casa da colônia espiritual existe um aparelho, como se fosse uma televisão. Mas ele não fala televisão porque não tinha sido inventado ainda. Chama receptor. Esse receptor, 80 anos atrás, é muito mais desenvolvido do que as nossas televisões. Porque ele conta que quando ligado, é como se a gente entrasse dentro do que tivesse acontecendo. Ok? As notícias vêm através desses receptores. E qual que é a programação desses receptores? De duas características. Notícias dos espíritos superiores com ensinamentos elevados. Então, lá na televisão deles está passando prece, oração, estudos e programação dos serviços necessários. A colônia está organizando um evento que nem aqui está se organizando a esfirra. Vai transmitir isso lá, ok? Essa é a programação. Mas o Lísias conta para o André Luiz, que nem sempre foi assim. Que 200 anos antes, ou seja, hoje, 280 anos atrás, a colônia espiritual do nosso lar vivia um verdadeiro pandemônio. Porque cada casa tinha um receptor ligado diretamente à terra. Todas as notícias que vinham para a terra era transmitido na casa dos moradores de nosso lar. Qualquer catástrofe, qualquer problema familiar, qualquer doença. O meu neto está mexendo com droga. Aquilo virava um problema de psicosfera muito grande, porque as pessoas viviam conectadas à terra. O governador daquela época, invocando as palavras de Jesus, né, porque Jesus é sempre o nosso guia. Deixai os mortos enterrarem os seus mortos. O que significa isso quando Jesus falou? Quem desencarnou vai cuidar de quem está desencarnado. Quem está na terra vai cuidar de quem está aqui. Podemos pedir ajuda para os desencarnados, mas a nossa preocupação tem que ser aqui. Nós temos que deixar quem foi para lá. E quem está lá, a mesma coisa. Pessoal, ele cortou a transmissão das notícias da terra para o nosso lar. O que vocês acham que aconteceu? Alguém tem ideia do que aconteceu? Vamos pensar que nós estamos lá em casa, daí a pouco corta a net, corta a Sky, ou sei lá, corta a internet. O que a gente faria? Vamos ligar para reclamar, vamos fazer um abaixo-assinado, vamos fazer piquete lá na casa do prefeito para voltar à televisão. Como que pode? Eu pago e não estou recebendo. Sabe o que aconteceu no nosso lar? Luta. É isso que está escrito no livro. Houve luta, porque as pessoas não aceitavam não receber as notícias dos parentes. Aos poucos, com a ajuda dos espíritos superiores, as pessoas foram aceitando. E a psicosfera no nosso lar mudou, porque ali se vivenciava coisa boa, e da terra vinha só coisa ruim. Então, pessoal, não tenham dúvida. Nosso planeta vai ser um planeta de regeneração. Vai chegar uma hora que nosso planeta vai ser melhor. Vai chegar uma hora que vão cortar a nossa televisão. Nós, como espírito, a gente tem que estar preparado. Né? Talvez não aconteça enquanto encarnados, mas uma hora vai cortar a programação ruim. Qual que é o nosso noticiário hoje em dia? Chega em casa cansado, liga a televisão no Datena. O helicóptero e perseguição, e o bandido tal, e a polícia. Novela, né? Jogo de futebol, briga, rixa, luta de MMA, violência, sensualidade exposta, comércio.
necessidade de compra material, é isso que é vinculado tanto na televisão quanto na maior parte das redes sociais. Nós temos que ir nos preparando, porque isso há de mudar. Senão não tem como o planeta ser melhor, psicosférica, pensando mentalmente, e em atitude também. Porque se eu estou vivenciando coisas ruins na minha mente, através das coisas que eu consumo, eu vou praticar coisas ruins. Esse é o pensamento que a gente tem que fazer. Então, nós temos que criar a nossa própria programação. Tem muita coisa boa lá no canal do YouTube, no próprio WhatsApp. Ao invés da gente ficar passando coisa ruim para frente, encaminhando mensagem ruim, vamos segurar. Ou vamos passar coisas positivas, mensagens de esperança, de alegria, de amor. Porque pior do que está hoje, não vai ficar. Não vai ficar. Porque na época de Jesus, quem governava era Roma. Lá tinha espancamento. Lá a pessoa fazia alguma coisa, era chicoteada. Lá não se preservava a vida. E a sociedade foi avançando. Nós não podemos nos desesperar. Porque o que importa para a gente aqui na Terra é vivermos a nossa experiência. Nós que devemos nos desenvolver. Vamos seguir em frente, pessoal. Capítulo 24. O impressionante apelo. 1939. Vésperas da Segunda Guerra Mundial. É nisso que está se passando o livro. Tá? O André Luiz e o Lísias estão lá na colônia espiritual e o Lísias comenta com o André: André, olha que coisa, olha a coragem, olha a força de vontade, olha a perseverança dos espíritos que trabalham numa colônia espiritual denominada Moradia, que é uma colônia espiritual próxima à crosta terrestre. O que significa isso? É uma colônia menos evoluída do que a do nosso lar. Quanto mais próximo à crosta terrestre, mais espíritos perturbados. E eles elogiando a atuação dos espíritos que guardam Moradia, porque eles estavam orando, fazendo preces aos planos superiores, aí vai subindo, nosso lar, para outra colônia, até chegar lá em Jesus e em Deus. Eles estavam orando para que não se desencadeasse a Segunda Guerra Mundial. E Ulisses, já com uma visão superior, os governadores do nosso lar, já sabiam que era inevitável o desencadeamento da guerra. E a guerra foi terrível. Alguém aqui lembra mais ou menos quantos milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial? Mais ou menos. 85 milhões de pessoas. Destes 85 milhões de pessoas, 50 eram civis. Mulheres, crianças, idosos, homens sem treinamento militar. Além da morte pela guerra, pelo combate, os exércitos passavam pelas cidades e punham fogo na cidade. A cidade acabava, que nem Rio Preto, de um dia para a noite, queimou tudo. No inverno da Europa, as pessoas morriam de fome, de frio. Os soldados passavam, molestavam as mulheres, judiavam das crianças. Foi um período negro na sociedade. Mas no livro conta que em momento algum nós fomos abandonados pelos espíritos superiores. Pelo contrário, lá em nosso lar montou-se um verdadeiro sistema para acolher aqueles que desencarnavam da guerra, mas também para cuidar dos que ficavam. E aí a gente lembra de Jesus. Nenhuma ovelha será abandonada. Nos dias atuais, nós passamos por problemas muito grandes. Tivemos a epidemia do Covid, né? Ao todo foram 7 milhões de mortos no mundo, muita gente. Né?
trouxe grandes calamidades, perda de emprego, perda de entes queridos, o isolamento, como nós falamos, da falta de amor, problemas financeiros, problemas psíquicos, mas nós não fomos abandonados. O que Deus quer da gente nas dificuldades como as que a gente está passando agora? Guerra na Rússia, eleição, disputas. O que Deus quer? Deus quer que a gente tenha força, coragem de seguir em frente. E o mínimo que a gente tem para fazer quanto espíritas ou como religiosos, oração. Porque quando a gente reza, a gente se conecta com o mais alto, facilita a ação dos espíritos protetores. Nós não podemos abrir mão disso. É uma coisa que nós temos. Agora vejam, pessoal, nenhuma dificuldade é simples. Os problemas da Segunda Guerra Mundial foram terríveis, muito. Os problemas do Covid, os problemas que nós vamos passar, eles são difíceis. Mas o Espiritismo nos diz que é para isso que nós estamos aqui. Se eu tenho uma dificuldade de relacionamento, é para isso que eu vim. Se eu estou doente, é para isso, esse momento é o momento que eu preciso. O que eu preciso é essa doença. Eu vou lutar contra, mas eu vou aceitar isso. E isso está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Pessoal, sempre que a gente estiver desesperado, tiver que pegar uma leitura, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aflitos. O que Jesus quis dizer com isso? Boa ventura para quem está sofrendo. Se eu estou sofrendo, eu estou no caminho. Esse caminho, ele pode ser dividido em dois. Eu aceitar o sofrimento ou eu me revoltar contra a dificuldade. Vamos pegar o exemplo dessa bagunça das eleições. Nós podemos aceitar e continuar fazendo nosso trabalho, como a gente pode querer arrumar confusão com todo mundo. Como a gente pode querer ficar brigando mentalmente, desejando mal, julgando as pessoas. É uma oportunidade de crescimento. Mas o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Lá no Allan Kardec, isso. Tá? Livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Quanto maior a minha dificuldade, quanto maior a minha resignação. O que é resignação? Aceitar a dificuldade que eu tenho. Quanto maior a minha coragem de seguir em frente, maior a minha recompensa. Espiritualmente eu estou resolvendo o meu problema. A morte prematura, muitas vezes, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai. Quando a gente perde alguém, talvez isso seja um grande benefício para aquele que está indo. Ah, não, Rogério, não é possível. Eu tive uma perda, essa pessoa estava perdida no mundo da droga, estava com problemas, deve estar num lugar ruim. Talvez seja um grande benefício. Porque talvez se continuasse aqui, ia fazer pior. Jesus, Deus, sabe o que é melhor para cada um. E às vezes foi lá e recolheu esse espírito. Aí esse espírito se prepara para reencarnar de novo em condições de superar melhor o que está acontecendo. A morte prematura, às vezes, é um grande benefício para aquele que está sozinho. Porque ele vai ter a oportunidade de treinar a paciência, às vezes a solidão. Porque as nossas dificuldades são as mais difíceis. E é aquilo que a gente precisa passar. Quantos tormentos evita aquele que sabe contentar-se com o que tem, que vê sem inveja o que não tem
e que não procura parecer maior do que é. Pessoal, sempre que a gente se comparar com o outro, nós vamos nos sentir angustiados. Se nós nos compararmos com quem mora lá na Noruega, nós vamos ficar mal, porque lá está muito melhor que aqui. Se a gente se comparar ao nosso patrão, ao nosso amigo, nós temos aquilo que a gente precisa. Nós não podemos olhar com inveja. De novo, quero mudar de vida, quero trabalhar, quero ganhar dinheiro, quero mudar de emprego, né? Quero trocar de namorada, quero fazer outras coisas, ok. Mas enquanto eu não faço essas coisas, enquanto eu não mudei o que está acontecendo, eu tenho que aceitar. Porque senão eu fico sempre com pensamento negativo. No trabalho a gente vê muito isso. Puxa vida, eu trabalho tanto e o patrão dá aumento para o outro. Eu não tenho férias, eu ganho pouco. Olha o pensamento negativo, falando mal de outra pessoa e recebendo mal para si. É onde vem os nossos desequilíbrios. Uma vez que eu estou encarando com coragem, com paciência, eu me equilibro. E naturalmente as necessidades de sofrimento são menores. Porque espíritos que estão desenvolvidos não sofrem mais. Esse é o nosso objetivo. Pessoal, para encerrarmos o nosso bate-papo de hoje, eu vou lembrar esse aqui que está lá no praticamente um dos últimos capítulos do livro, que é a mensagem principal do livro, e também do filme, quem se lembra, que é Regressando à Casa, capítulo 49. Quando André Luiz desencarnou, ainda lá no umbral, a primeira coisa que ele pensou é: cadê minha esposa? Cadê meus filhos? Como está minha casa? E ele passa a ficar preocupado de estar distante. Ele era aquele que cuidava das finanças, que dava o suporte para que a vida ocorresse na casa. E ele ficou muito preocupado. Foi recolhido no nosso lar, acordou lá no hospital do nosso lar, preciso ir para minha casa. Como que eu faço para ir? E os espíritos superiores recomendam: André, calma, paciência, se recupera, sara, estuda, para você entender como funcionam as coisas no mundo espiritual. Trabalha, para que você adquira o bônus hora. Lembram disso? Horas trabalhadas vão dar bônus. E quando você tiver isto pronto, você vai poder descer e visitar a sua família. Vejam, pessoal, como que é o funcionamento de Deus perfeito, né? Um médico que está doente, internado numa UTI, ele não vai poder ajudar os pacientes dele. Ele tem que sarar primeiro. Uma pessoa que quer ser médica, ela tem que estudar. Porque senão ela vai atrapalhar, ela vai passar remédio errado, ela vai dar dica errada. Uma vez que formou de médico e trabalhou e se esforçou, vai conseguir ajudar as pessoas. O André Luiz estava doente. Como é que ele ia descer para a terra e ajudar? Então, no momento aprazado, ele recebe a notícia que ele guardava há anos. André, pode descer para visitar a sua família. E aí ele fala que aquele dia ele teve uma alegria inigualável. E ele se junta a uma caravana que descia para o Rio de Janeiro a serviço. E eles deixam ele ali na porta da casa dele, a porta da casa física. E ele cheio de saudade, de querer rever a esposa, os filhos. Ele entra todo alegre em sua casa quando ele toma um susto terrível. A esposa dele tinha se casado com outro. Tantos anos preocupado com ela. Tantos anos pensando na segurança da família. E ela, entre aspas, né, que já tinha desencarnado, havia o traído. O pensamento dele de raiva, de ódio, de desejo de vingança foi tão grande, pessoal,
que o painel mental dele, ele voltou como se estivesse no umbral. Lugar escuro, fétido, aqueles gritos de dor, suicida. E aí ele leva um susto, porque ele lembra o sufoco que ele passou no umbral. E sai da casa aos prantos. Faz o que todos nós deveríamos fazer. Foi se aconselhar com os espíritos superiores. Chamou lá o ministro Clarencio, a ajuda daqueles espíritos que ali estavam. Todas as vezes que a gente orar, nós vamos ser ajudados. E, ajudado que foi, ele retorna à casa. O segundo marido da esposa estava com uma doença pulmonar gravíssima e estava desenganado pelos médicos. Naquela época, a mulher não podia trabalhar. A esposa dele ia enterrar o segundo marido. Isso ia trazer um transtorno enorme para casa. E o André Luiz, junto com a ajuda dos mentores espirituais, dá um passe no segundo marido para que ele recobre a saúde, fluidifica a água fluidificada, fluidifica a água que o marido bebe durante a noite e já no dia seguinte ele acorda melhor e encaminharia para a cura. E a partir daquele momento, pessoal, o André Luiz não tem mais uma família terrestre. Ele tem de verdade uma família espiritual. Porque ele amou de verdade. Amar é o esquecimento de si mesmo. Ele poderia facilmente ali ser egoísta, obsediar o marido que estava próximo ao desencarne, o segundo marido que estava próximo ao desencarne. O marido desencarnou, ele pegava a mulher de volta para ele e vivia ali obsediando ela pro resto da vida até ela desencarnar. Ele esqueceu de si mesmo. Ele pensou no próximo. E através dessa atitude de amor, sem exigir recompensa, ele faz com que todo o ambiente da casa mude e eles passam a viver melhor. E, não sei se vocês se recordam, quando o André Luiz volta ao nosso lar, ele adquiriu uma capacidade que ele não tinha, que era flutuar, volitar. Espíritos superiores, mais evoluídos, volitam. Espíritos que não têm condição moral vão fazer a caminhada normal e viver presos em ambientes ruins. Então vejam, pessoal, que não foi estudando. Eu estava conversando com a Rosalina aqui antes da palestra. Ela comentando que vem oradores simples de estudo, mas que passam uma mensagem que é incomensurável. Por quê? Porque passam do amor. O estudo não faz o espírito melhor. Ele vai ajudar para que a gente entenda e passe a ter atitudes melhores. Então, enquanto ele estava estudando, enquanto ele estava fazendo trabalhos, às vezes, manuais de ajuda ao próximo, lógico que ele cresceu espiritualmente. Mas o crescimento acontece quando a gente põe em prática nossas dificuldades. Quando a gente ama de verdade. E para isso, pessoal, nós não dependemos do próximo governador, do próximo presidente, do patrão. Nós não dependemos nem da esposa, do marido, dos filhos. Nós dependemos só de Deus, de nós mesmos. O André Luiz pôs em prática por ele mesmo, com a ajuda dos espíritos superiores, aquilo que a gente precisa fazer. Então a mensagem final de hoje é que a gente possa entender por que nós estamos aqui, fazermos a reflexão que tudo isso é passageiro, toda a nossa dificuldade é passageira, e termos fé em Deus, porque Ele há de nos consolar. E existe um só caminho, que é Jesus.
Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai sem mim. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Um bom domingo.